Bom dia, o objetivo desse podcast é debater sobre o bloqueio do STF frente à criação de novos perfis pelo Monark. Bom, primeiramente, o Bruno Monteiro Ayub, popularmente conhecido como Monark, tem atualmente 34 anos, reside nos Estados Unidos e ganhou fama após começar a postar vídeos no YouTube sobre games como Minecraft. Esses vídeos eram postados no seu canal, o Randall's Play, que ganhou vida em 2010. O youtuber fez muito sucesso na época, chegou a participar do programa Encontro na Globo e fechou publicidades com grandes marcas como a TIM e a Coca-Cola. Em 2018, criou o canal Flow Podcasts, sendo ele e Igor 3K os apresentadores e donos do programa, fechando publicidades com várias marcas e alcançando uma audiência notável, tanto que até ganharam um prêmio T-Best de melhor podcast em 2020. Entretanto, Monark, durante a exibição do podcast, começou a disseminar falas preconceituosas e ofensivas. Em outubro de 2021, ele postou no Twitter uma fala que dividiu opiniões. Nessa ocasião, ele questionou se ter uma opinião racista é crime. Tal fala custou o patrocínio do iFood, que acabou com a parceria com o Flow Podcast. Posteriormente, Monark, em outra ocasião, comparou a homofobia a refrigerante e disse que as pessoas têm o direito de expressar sua homofobia. Monark voltou a causar polêmicas ao dizer em outro momento que consumir pedofilia não deveria ser crime. Dentre tantas falas polêmicas, Monark chegou ao auge quando propôs que deveria existir um partido nazista no Brasil. Após toda a polêmica causada por esse comentário, Monark apareceu a público pedindo desculpas, dizendo que estava bêbado. A consequência foi o desligamento dele do Flow Podcast, sendo tal atitude apoiada por diversas marcas. Monark chegou a ir a alguns programas após o ocorrido, mas só voltou às redes em 2022 com o Monark Takes na plataforma Hubble. O sucesso dele foi tal que a sua primeira entrevista alcançou 228 mil visualizações. Em 2022, com o acirramento das eleições, Monark criticou o bloqueio de conta de bolsonaristas que apoiaram manifestações golpistas decorrentes do resultado das eleições e compartilhou uma live de Fernando Cerimedo, onde este apresentava informações falsas referentes às urnas eletrônicas brasileiras. Esse acarretado fez com que o ministro Alexandre de Moraes e o TSE bloqueassem a conta dele no YouTube. Nessa soma de eventos, em 2023, Monark teve sua conta do Twitter suspensa por decisão judicial após apoiar atos criminosos em Brasília, alegando ter empatia pelas pessoas que estavam ao ver dele protestando. Ainda em 2023, Monark foi proibido pelo STF de divulgar fake news. Entretanto, em uma entrevista, ele voltou a divulgá-las do que tange às instituições eleitorais. Assim, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de suas redes sociais por disseminar fake news e determinou que o Twitter, o Telegram, o Instagram, a Hubble e a Discord bloqueassem os perfis do influenciador sob pena de multa de R$100 mil por dia. Dessa forma, no dia 29 de janeiro, Monark foi ouvido pela PF e esclareceu as acusações. Posteriormente, no dia 2 de agosto, Moraes multou Monark em R$300 mil por descumprimento de decisão judicial e determinou a abertura de um inquérito para investigar o podcaster. Voltando a dar as caras, em 22 de janeiro de 2024, a PF notificou o STF que por Monark ter criado novos perfis nas redes sociais. E em 2 de maio, Moraes atendeu ao pedido da PJR e iniciou apurações adicionais sobre potenciais irregularidades nas postagens do podcaster. Assim, fazer esse compilado sobre o Monark é importante para que vocês entendam e se posicionem sobre isso para fomentar o nosso debate. Bom dia a todos, é um prazer estar hoje aqui nessa roda de conversa para a gente debater um pouco sobre o bloqueio do STF aos novos perfis criados pelo influenciador Monark. Primeiramente, eu acho que a decisão do ministro Alexandre de Moraes em bloquear esses novos perfis é uma medida essencial para proteger a democracia brasileira e garantir o direito à informação verídica. É importante destacar que a liberdade de expressão é um direito fundamental que permite a manifestação de opiniões, ideias e pensamentos sem interferência do Estado. No entanto, essa liberdade também implica uma responsabilidade pelos danos causados por suas manifestações. Conforme a teoria constitucional clássica,
A liberdade de expressão protege o direito das pessoas de expressarem livremente suas opiniões e ideias, desde que não violem as restrições legais estabelecidas para proteger outros direitos ou a segurança pública. Assim, a sua principal finalidade é garantir um ambiente democrático em que as pessoas possam se expressar livremente, contribuindo para o debate público, o pluralismo de ideias e o desenvolvimento da sociedade. Peraí, gente, que eu vou beber um pouquinho de água. Continuando. Então, no Brasil, a liberdade de expressão ela abrange uma ampla gama de manifestações, como a liberdade de imprensa, de pensamento, de opinião, a liberdade acadêmica, a liberdade de crítica, dentre outras formas de expressão individual e coletiva. Entretanto, mesmo assegurando a liberdade de expressão, o inciso 4º do artigo 5º da Constituição é categórico ao vedar o anonimato. Isso porque, ao assegurar o livre discurso, a Constituição também protege o direito de resposta, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, conforme o inciso 5º do mesmo artigo. Ou seja, a responsabilização direta por seus atos prejudiciais. No contexto das redes sociais, onde usuários fictícios frequentemente difundem ofensas, o abuso da liberdade de expressão é comum. Nesse sentido, a gente tem aqui a Constituição de 88, que é completamente avessa à censura, o que se entende claramente quando lembramos que a Assembleia Constituinte ela foi convocada no crepúsculo da ditadura militar, a fim de se opor às arbitrariedades e abusos perpetrados por seus representantes. Na época da ditadura, em 1968, foi decretado o Ato Inconstitucional número 5, AI-5, que, entre outras medidas, estabeleceu a censura prévia à expressão e à comunicação, permitindo aos órgãos estatais impedir a circulação de ideias. E com a consolidação da democracia, a Constituição foi categórica em proibir a censura em seu artigo 5º, inciso 9º, o que significa que nenhuma lei poderá ser criada, tampouco poderá o Estado agir no sentido de controlar ou suprimir a informação circulante. Contudo, 35 anos se passaram desde 88 e muita coisa mudou, especialmente no campo da tecnologia da informação. Se o Constituinte, na época, estava preocupado com os riscos que o Estado totalitário poderia causar com a limitação de ideias, ele certamente não possuía a dimensão dos efeitos de uma notícia fraudulenta nas redes sociais. Na época da Assembleia Constituinte, quem desejasse circular suas ideias precisaria buscar meios de comunicação regulados, como imprensa, rádio e televisão, e cativar espectadores por alguns segundos. Encerrada a comunicação, os leitores e ouvintes poderiam entrar em contato com ideias divergentes. Hoje, qualquer pessoa pode espalhar fake news para milhões de pessoas a um custo ínfimo, e seus destinatários, por sua vez, continuarão a utilizar as redes sociais e a consumir conteúdo idêntico. Diante da ubiquidade da internet e da presença de algoritmos de preferência, o usuário está refém das notícias que chegam a ele. Os resultados desse novo cenário são conhecidos como a manipulação de mercados, crises sanitárias e a instabilidade política. Então, para encerrar aqui a minha explanação sobre a liberdade de expressão, eu deixo o pensamento do filósofo contemporâneo Karl Popper, que ele nos apresenta um desafio dos limites dessa liberdade, que ele denominou o paradoxo da tolerância. Em suma, Popper defende que, para preservar a liberdade e a democracia, é necessário ser intolerante com a intolerância. Ou seja, se uma sociedade tolerar indiscriminadamente todas as formas de expressão, incluindo aquelas que pregam a intolerância, o resultado pode ser a destruição dos próprios princípios democráticos e da liberdade que se pretende proteger. Permitir que ideias e discursos extremistas intolerantes se propaguem sem restrições pode levar ao enfraquecimento da coexistência pacífica e dos direitos fundamentais de grupos marginalizados ou minorias. Dessa forma, o paradoxo da tolerância questiona até que ponto é possível ser tolerante com ideias e discursos que incitam à intolerância. Segundo Popper, a tolerância deve ter seus limites, e esses limites devem ser definidos para garantir a preservação dos valores democráticos. Ele argumenta que, para proteger a liberdade e a pluralidade,
A sociedade deve se opor ativamente àqueles que buscam destruir esses princípios. A defesa da tolerância não pode se estender àqueles que desejam suprimir a diversidade de opiniões, a igualdade de direitos ou o próprio sistema democrático. É absurdo. Portanto, a decisão de bloquear os novos perfis do Monark é uma medida necessária e proporcional para defender e proteger a democracia brasileira e para prevenir a propagação de discursos de ódio e fake news. Embora envolva a limitação de um direito fundamental, essa limitação é justificada e respaldada pela Constituição Federal, que preza pela proteção da ordem pública e das instituições democráticas. É isso, esse é o meu posicionamento e vamos continuar aí o nosso debate. Bom dia, queridos colegas e ouvintes. Dando continuidade ao nosso debate, nós devemos observar que a preservação da democracia é o argumento usado em apoio a decisões como a que restringe a manifestação do monarca. Esse princípio é importante, mas está sendo usado de modo contrário ao seu propósito. Os problemas são as premissas da decisão. E eu nem estou considerando se é ilícito o que ele fez. A decisão do ministro Alexandre de Moraes parte de duas premissas básicas. A primeira é de que é necessário que se contenha futuros atos que possam se assemelhar ao de 8 de janeiro. O judiciário, a não ser que haja um indício muito forte e sólido, o que não é mencionado na decisão, não tem a função de polícia, de prevenir atos futuros e potenciais ou até possíveis. Isso não cabe numa decisão judicial. Outra premissa da decisão que eu acho que a fragiliza é entender que nessas circunstâncias é possível afastar garantias individuais. Essa afirmação é muito problemática e muito perigosa. Afastar garantias individuais, como a liberdade de expressão, não é algo que se faz no regime democrático. A gente pode relativizar e harmonizar a liberdade de expressão com outros direitos fundamentais, mas afastar jamais. Entendo que essas duas premissas tornam a decisão fragilizada na sua essência. E há um outro problema. Ela menciona que há uma notícia fraudulenta divulgada e tem isso por fake news. Bom, é uma opinião que está ali sendo expressada por esse podcast. Liberdade de expressão trata a opinião de uma forma diversa da notícia. A notícia tem um compromisso com a veracidade. A notícia tem compromisso com a neutralidade. A opinião não. É subjetiva. E o Estado, justamente por ter o dever de impessoalidade, não pode entrar e dizer o que os indivíduos, os seus cidadãos, devem ou não ter como opinião. É claro que ele tem a intenção de convencer o outro com a sua opinião, de criar algum tipo de questionamento que pode trazer desconforto e que pode até mesmo ser criminoso. A questão é que se você parte do pressuposto de que isso é uma notícia, de que é uma fake news, de que é uma afirmação com a intenção de dizer que essa é a verdade dos fatos, você interpreta de uma forma equivocada essa opinião. Mas a visão sobre a opinião deve ser mais elástica. Tem que entender que a subjetividade está contida naquela opinião, que a possibilidade de erro e de acerto são mais permeáveis quando uma opinião é dita. A intenção da decisão do STF, de todas que têm sido proferidas nos últimos tempos, é evitar que haja caos em um debate público. Só que eles partem de uma premissa que não é o reconhecimento da fraude, que é necessário apenas o reconhecimento de que aquilo tem algum perigo social, ou alguma possibilidade de uma má intenção, ou de um questionamento que possa levar ao caos. É uma pressuposição muito subjetiva para determinar uma decisão tão agressiva como a de retirada de conteúdos ou impedimento de alguém se manifestar. Mas se nós estamos diante de um risco democrático e a liberdade de expressão precisa ser contida de forma, às vezes, abrupta em nome de nós mantermos a nossa democracia, me parece que a gente precisa pensar que tipo de democracia quer manter. Porque nós não vamos ter como consequência uma democracia flexível. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Se nós eliminarmos as garantias individuais nas circunstâncias em que a democracia está em perigo, talvez nós ficamos com uma democracia sem garantias individuais, o que significa ausência de democracia. É óbvio que a gente precisa levar em conta a democracia na hora de tomar uma decisão judicial. Nós precisamos também levar em conta o que estamos fazendo para o futuro com a liberdade de expressão. Não existe democracia com a voz única. Voz única é absolutamente incompatível com qualquer valor democrático. Bom dia a todos os ouvintes do Juspaniente.
Bem, gente, dando continuidade à discussão no tema de hoje, que é um tanto quanto delicado, eu vou iniciar minha fala voltando mais de 10 anos no tempo, para uma época que a internet, especificamente o ambiente brasileiro, ainda era muito inóspito, e que quando se fala de YouTube, então, existiam poucos aventureiros brasileiros que conseguiam ter relevância na plataforma. E um desses aventureiros, querendo ou não, foi um marco, uma conquista grande para o cenário digital brasileiro. Bruno Ayub, o Monark, foi um dos primeiros grandes influenciadores desse mundo novo, ainda mais em uma área que também era muito diferente e inabitada, por assim dizer, no Brasil, que é a área de games. Monark foi o primeiro youtuber brasileiro a fazer um vídeo do jogo Minecraft. Jogo hoje que ocupa o segundo lugar histórico em vendas. São mais de 238 milhões de cópias vendidas. E eu, como uma pessoa que já nasceu com acesso às redes, que sempre gostei muito de videogames e cresci usando o YouTube, acompanhava o Monark. Monark era uma fonte de informações muito relevante para mim enquanto criança, já que sempre trazia vídeos de jogos variados ou vídeos com outros youtubers que surgiram também na mesma época. O que se tem então é o nascimento de uma das primeiras figuras públicas da internet brasileira. Nascia a ideia do que era ser um influenciador digital. O Monark se tornou um marco para a história da internet brasileira e ele é reconhecido como uma peça-chave para o cenário de games brasileiro hoje. E tendo acumulado muita fama, Monark conseguiu vários patrocínios e até mesmo a participação em um programa na emissora Globo. Então é fácil imaginar que ele obteve sucesso em sua carreira na internet e obtendo também uma legião de fãs. E dito isso, Monark fez parte não só da minha infância, mas da infância de muitas pessoas. Como eu havia dito, ele é um marco não só para a internet, mas no imaginário de muitos. E todo mundo já foi criança, né? A gente sabe que depois de amadurecer, tomamos um respeito por aquilo que participou nos nossos primeiros momentos da vida. E o Monark detinha esse respeito devido à sua participação na infância do seu público. E esse respeito, inconscientemente, pode se transformar em um poder de influência. Ou seja, o Monark ele detém um poder de influência sobre várias pessoas por justamente ter feito parte da infância destas. Porque convenhamos, quem nunca quando criança ouviu um ídolo expondo sua opinião particular dele sobre alguma coisa, inconscientemente por gostar muito e por ter respeito por aquela figura, acabar tomando aquela opinião como sua também. E mesmo aparentando tratar-se de um exemplo muito radical, por eu ter falado disso de crianças, ou seja, seres que não têm opinião própria formada ainda, que não têm discernimento completo das coisas, nós sabemos o poder da internet, a facilidade de consumo de informações, um feed no Twitter, um feed no Instagram, quantas informações não existem dentro dessas postagens. E paralelamente a isso, na verdade, com a inversão de papéis, temos pessoas que não são crianças, ou seja, com discernimento e capacidade de ter suas próprias opiniões, tomando falas de seus ídolos como suas, porque os respeitam e acreditam que eles têm opiniões certas, ou seja, eles acreditam que os seus ídolos são incorruptíveis, que eles são um exemplo a serem seguidos. Nos últimos anos, vivemos praticamente um experimento psicológico em escala global, observando como as informações conseguem alterar nosso meio, como falas de considerados líderes influenciam uma massa de pessoas, de como uma manifestação de expressão altera nosso meio. E dito isso, é necessário reforçar que não existem direitos absolutos. A liberdade de expressão é um direito constitucional garantido, que no entanto não ampara manifestações com teor radical contra a democracia e contra a sociedade. O limite do direito de liberdade de expressão se dá quando, sob essa pretensa de liberdade, atinge-se a honra, a dignidade ou até mesmo a democracia. O Monark no Flow teve falas que, travestidas de uma manifestação de liberdade de expressão, disseminou desinformações, feriu a honra e tentou legitimar uma hipotética afronta à democracia. Que ao contrário do cenário virtual em que o influenciador ganhou fama e construiu sua carreira, o ambiente virtual atual possui uma carga de responsabilidade por parte de suas ações. Existem normas a serem seguidas nesse ambiente virtual. A disseminação, a proteção e a perpetuação de fatos falsos, de discursos odiosos, legitimam uma força contra a paz, a democracia e a liberdade.
Assim, um bloqueio das contas do monarca pelo STF é uma ação necessária para preservar a ordem democrática, para combater a desinformação e prevenir discursos de ódio. Não se pode haver tolerância contra o intolerante. E dessa forma, eu arremato aqui minha fala e passo a palavra para o meu colega. Bom dia, pessoal que nos acompanham. Antes de tudo, vale ressaltar que a minha colocação não está alinhada a nenhum partido ou ideologia política, mas sim à Constituição. Diante disso, venho aqui expressar de forma crítica minha opinião em favor da liberdade de expressão sobre a decisão proferida pelo ministro do STF e então presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. A alegação é que o influenciador esteja espalhando fake news sobre o judiciário. Houve ali a abertura do inquérito que deu início às investigações, que apura os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Com isso, trouxe medidas cautelares que visa interromper eventuais propagações sobre discurso de subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Então, tudo isso trouxe uma medida, a partir do bloqueio de contas em redes sociais. O primeiro ponto que venho destacar é que esse inquérito não pode ficar aberto de forma indefinida ou por um longo período de tempo, como ocorre atualmente, uma vez que, ao implementar essas medidas, o ministro Alexandre de Moraes limita os direitos fundamentais assegurados pela Constituição, como é o caso da liberdade de expressão, ou seja, a manifestação da opinião, do pensamento e do direito de questionamento, assim como também o bloqueio de instrumento de trabalho, uma vez que impede do influenciador de usufruir de meios que garante o livre exercício da realização do seu trabalho no espaço aberto de manifestação, que são as redes sociais e o podcast. Ou seja, são medidas, ali, na minha concepção, inconstitucionais. De qualquer forma, se houve de fato a conduta de espalhar fake news, este deverá ser responsabilizado a partir de instrumentos adequados, que o Código Penal oferece, como a responsabilização pelo crime de calúnia, injúria ou a difamação. No entanto, analisando o que foi dito por Monarca, entendo que as medidas adotadas pelo ministro são implementadas de forma abusiva, ato que considero bastante perigoso, que pode ser o ponto de partida a suprimir direitos de qualquer cidadão ao questionamento, ao debate, por exemplo, sobre a integridade do processo eleitoral, sobre a conduta dos agentes políticos, de qualquer processo ou decisão pública. Portanto, se nos encontramos em um estado de democracia de direito, o bloqueio sobre as criações de novos perfis, na minha opinião, configura um abuso de poder, caracterizado pela implementação da censura prévia. Nossa legislação, ela veda a censura. A lei do Marco Civil da Internet garante a liberdade de expressão no seu artigo 19. Diz que bloqueios à internet devem se limitar a conteúdos ilícitos. Dessa forma, seu banimento da internet, tendo em vista duas falas ditas pelo influenciador, é argumento válido no que se refere à desproporcionalidade. O cancelamento, a suspensão ou a desmonetização dos novos perfis, além de estipular uma multa de 300 mil pelo descumprimento. Quando há um impedimento prévio do monarca de expressar sua opinião, sem mesmo ter sido sentenciado ou condenado pelo crime, o STF e o TSE aplicam medidas indevidas para a defesa da democracia, violando de forma arbitrária a própria democracia. Então, o inquérito ele expressa ali duas falas ditas pelo influenciador, um questionamento sobre a integridade das urnas eletrônicas e, posteriormente, uma crítica à atuação do ministro Alexandre de Moraes.
crítica ali ao judiciário. Dessa forma, na minha concepção, não houve uma conduta que atingisse a dignidade da pessoa humana e tampouco a democracia. Bom, primeiramente, bom dia aos meus colegas aqui presentes e aos ouvintes. Em relação a esse caso, que é um caso muito polêmico, mas também muito interessante, eu acredito que o ponto crucial de discussão para a determinação da constitucionalidade da decisão em comento contra o criador de conteúdos Bruno Ayub seja a distinção entre uma informação e uma opinião. De forma bem simples, uma informação tem um compromisso com a veracidade e deve possuir um caráter objetivo de relatar um fato. Em contrapartida, uma opinião é a leitura subjetiva que nós, indivíduos, realizamos sobre os fatos. Sendo assim, essas opiniões elas são influenciáveis por ideologias e experiências pessoais. Tendo isso em mente, eu acredito que as falas que podemos ver destacadas na decisão são nitidamente a manifestação de uma opinião e não uma desinformação. Isso porque essas falas não possuem qualquer intuito de estabelecer o que está sendo dito como um fato, mas apenas levantar alguns questionamentos acerca da atuação de uma instituição que, na visão do criador de conteúdo, tem tomado decisões incoerentes. Assim, a justificativa para as sanções se mostra infundada, haja vista que a manifestação de opinião é livre no Brasil, vedado o anonimato, o que, no caso em comento, claramente não aconteceu esse anonimato. Então, é importante também a gente ressaltar que não existe previsão legal da sanção de banimento digital. Além disso, é inaceitável, conforme a nossa própria Constituição, o afastamento de um direito fundamental. Nós podemos sim tratar de mitigação quando em conflito com outro direito fundamental, mas jamais afastar por completo. Dessa forma, eu vejo a situação como um punimento em razão de uma opinião, gerando uma sanção que claramente configura uma censura prévia. Queria destacar também o artigo 37 da nossa Constituição, que coloca como um dos princípios do Estado a impessoalidade, ou seja, o Estado não pode determinar qual opinião é certa ou errada, mas, pelo visto, foi o que aconteceu no caso em comento. Bom, por fim, declarada a minha visão sobre o caso, nós podemos perceber no nosso grupo a opinião majoritária de que a sanção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é inconstitucional. Levando em conta tudo o que foi discutido aqui na nossa roda de conversa, a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes seria sim uma censura prévia, não há como dizer outra coisa. Desse modo, eu espero que os ouvintes tenham gostado da nossa discussão, tanto quanto nós aqui presentes gostamos. E por favor, não deixem de expor a opinião de vocês por meio da nossa hashtag. Nós queremos muito saber o que vocês pensam sobre o caso. Nós agradecemos a audiência e esperamos vocês no próximo episódio.